Celso Furtado em 59. Ou seja, comprova aquela afirmação de Euclides da Cunha, que a seca nos pega sempre desprevenido, porque nós somos imprevisíveis e não queremos trabalhar a previsibilidade dos processos. Então, para ir terminando, Celso Furtado diz também que a média, isso naquela época, a média de posse de terra era 25 hectares. Pare bem, se trouxer esse mapa para a feira, nós estamos numa derroteira, né? Eram 25 hectares. E ele disse que para 25 hectares só sobrevive uma unidade produtiva que tem uma tomada constante de água para o semiárido. Então, nós da ASA, nós das organizações da sociedade civil, muitas autarquias, muitas linhas de ação do governo, estamos afirmando que, para a convivência com o semiárido, o agricultor deveria ter uma cadeira com 4 pernas, que com 3 ela vai cair, ou derrubar o agricultor. Uma perna é o criatório de animais adequados ao semiárido. Uma outra perna é a roça familiar, onde ele abastece a sua dimensão de vida da sua família. Uma outra perna são plantas perenes, não é milho, feijão, é planta perene, que produzam, que resistam, que convivam com a perspectiva do semiárido. E uma outra perna é a roça comercial, que ele produz processos, coisas, produtos para vender. Então são essas 4 dimensões que nós precisamos, através de uma assistência técnica boa e de qualidade, implementar nas propriedades dos agricultores, casadas com a perspectiva da cultura do estoque. Naturalmente, tudo isso tendo o suporte da terra e o suporte da água. Então, a gente poderia dizer que convivência com o semiárido, às vezes ela é confundida com tecnologias. Não é tecnologia. É um novo modo de abordar o semiárido. É uma nova concepção de se relacionar com a natureza, o homem e a mulher que vivem no semiárido. É um diálogo constante com essa natureza e com essa perspectiva. E para finalizar, a gente poderia se perguntar assim: para onde nós vamos? Né? Que perspectiva nós podemos caminhar? Eu acho que nós temos, no momento, nós enfrentamos as consequências da seca e não podemos abstrair delas. Mas nós também precisamos aprender a responder àquelas afirmações de Euclides da Cunha e passar a ser homens e mulheres que preveem a perspectiva do seu futuro. Então, emergência. Nós estamos numa situação de emergência e não podemos ignorar e não podemos abstrair. Essa casa não pode abstrair que vive num município que precisa de emergência. Então, existem elementos que nós podemos dar a nossa colaboração e que ela é decisiva. Nós precisamos efetivamente levar água a quem está passando sede. Isso não tem. Nós não temos outra conversa. Quem está com sede, ou o prefeito estava anunciando que está fazendo uma licitação para abastecer determinadas regiões da área rural, junto com a Embasa, etc, etc. Isso é uma providência. Mas até chegar lá, uma licitação e aquilo, e a contestação da licitação, e o jurídico que votou e foi, andou, até chegar lá, não tem outra maneira, é o carro-pipa mesmo, não tem outro jeito. Agora, o que nós precisamos prestar atenção é que o carro-pipa não gere submissão, é que o carro-pipa não seja trocando água por voto, é que o carro-pipa não esteja gerando escravidão.
mas que ele esteja atendendo as pessoas na perspectiva do seu direito. Eu acho que essa casa, que é uma casa de cidadania, tem que zelar por essa perspectiva, olhar isso, e esse é um papel dessa casa. Uma segunda coisa que é importante no momento atual é a questão da liberação dos créditos. O governo federal colocou créditos emergenciais à disposição das pessoas que estão enfrentando o problema da seca. Mas esse crédito, ele sofre os problemas da burocracia do Banco do Nordeste, do Banco do Brasil, do Banco não sei da onde, etc. Acho que uma gestão dessa casa no sentido de solicitar agilidade, não é? De ir lá conversar, são coisas importantes, porque é mais alguém, é mais um grupo de autoridades que se soma aos que já estão buscando a agilidade desse crédito. E esse crédito é fundamental, gente, porque esse crédito ainda pode salvar pessoas, ainda pode salvar animais. Isso é importantíssimo. E ele não pode ficar intocado no banco quando as pessoas estão passando necessidade. Um elemento que tem ajudado muito na seca e que evitou saques e outros processos é o Bolsa Família e o Bolsa Estiagem. E nós temos, né, aqui o representante da Secretaria de Assistência Social, né, nós temos um desafio que é, juntamente com o sindicato e outros, que é identificar pessoas que ainda não estão no gozo desse direito e que têm direito a isso. Porque serão mais pessoas que recebem o Bolsa Família, serão mais pessoas que recebem o Bolsa Estiagem e serão mais pessoas que estarão reunindo com condições de conviver com essa dimensão de emergência. Nós temos a questão, né, que o vereador Justiniano estava se referindo, das cisternas. As cisternas de consumo humano e as cisternas de abastecimento para o mundo animal e da produção. E Feira tem uma demanda enorme em relação a isso. Nós precisaríamos identificar essa demanda. Tem uma demanda pré-identificada a partir das listas do Ministério, mas a lista é muito imprecisa e nós precisamos identificar essa demanda. Se nós identificarmos, nós trabalharemos já na perspectiva de criar condições para estarmos prevendo melhorias de perspectivas em outras possíveis secas que com certeza virão. Não vamos pensar que essa é a última. Então, temos essas dimensões são importantes, mas eu acho que o desafio principal que eu queria colocar para essa casa é a perspectiva de começar a debater para o município de Feira de Santana uma política de convivência com o semiárido. Que elementos integram, que elementos compõem, que processos metodológicos que compõem, quais são os princípios, né? Qual é a perspectiva da construção de uma política de convivência com o semiárido. Acho que na medida que essa casa, com a sociedade de feira, com as organizações, com os produtores, com quem quiser se somar a essa dimensão, construir isso e tiver aprovada essa dimensão, nós estaremos criando linhas de ação na perspectiva não de combate à seca, mas de convivência com o semiárido, na perspectiva de criar a cultura do estoque, do armazenamento, da água, do alimento para o animal, do alimento humano, na dimensão da gente ser capaz de prever o que poderá estar acontecendo. E para finalizar, eu quero relatar um caso que aconteceu comigo com um agricultor de Riachão do Jacuípe. Nós fomos chamados para uma entrevista na TV Cultura e nós fomos aí, né, Rio, São Paulo.
E lá o repórter perguntou ao agricultor, disse assim: você está vivendo bem no semiárido? Aí a resposta do agricultor foi, sim, impressionante. Ele disse: eu recebi dos projetos uma cisterna de consumo humano de 16 mil litros. E eu achei aquilo tão importante que eu construí outro. Eu arranjei dinheiro e construí outra. Então hoje eu tenho duas. Eu tenho 32 mil litros de água para consumo humano. Minha família não vai passar sede. Minha família não vai para fila de nada. Palavras dele. Depois ele disse: eu recebi do projeto uma cisterna de 52 mil litros. E eu fiz outra. Então eu tenho 104 mil litros de água armazenada. Então meus animais têm problema de água. Eles não estão passando sede. Eles estão bebendo. E eu tenho na minha terra um pedaço de caatinga, né? O que eu produzi de bagaço de feijão eu guardei. O que tinha de bagaço de milho eu guardei. O que eu podia, e eu tenho palma, e eu tenho isso, e eu tenho aquilo. E com isso tudo, meus animais estão bem. Isso era em dezembro. Aí o repórter disse: e da agora para frente? Ele disse: olha, água para consumo humano, eu avalio que eu ainda tenho 6 meses. Então, eu só vou ter esse problema em junho. E água para produção, eu tomei uma medida. Eu não estou irrigando nada, porque eu quero dar água para os meus animais. Agora, meus animais estão gordos, né? Aí o repórter disse: é mesmo? Ele disse: é, você está convidado a comer um churrasco comigo, lá em Riachão do Jacuí, né? Meus animais estão gordos. Ou seja, é um agricultor que absorveu a perspectiva da convivência com o semiárido, que absorveu a perspectiva da cultura do estoque, que não deixou a água embora, que guardou a água, que armazenou, que está utilizando, que está passando pela seca, naturalmente com mais dificuldade do que antes, mas ele não está passando como um esmolé, ele não está passando na fila daqueles que pedem e suplicam. Ele está passando na fila dos cidadãos. E ele disse mais: olha, pode ser que eu não chegue até junho, porque as pessoas vêm na minha casa buscar água e eu não vou negar. Mas aí, quando foi em, acho que fevereiro, choveu, né? Reabasteceu a propriedade dele. Ele inclusive me ligou, disse: olha, agora eu já não falo mais em junho, eu já falo mais um ano para frente. Ou seja, esses exemplos se multiplicam hoje no semiárido. E o desafio nosso é fazer com que eles se multipliquem em Feira de Santana. E eu acho que essa Câmara pode, deve, tem a obrigação e tem o desejo de contribuir para isso. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do professor Neidson. Nós vamos conceder a palavra aos membros daqui da mesa. Só não vai falar o deputado Carlos Geilson, porque ele passou por um procedimento e está com a boca anestesiada, mas agradecer pela presença do mesmo. Eu vou passar 10 minutos para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e os demais membros terão 5 minutos. Alô, sim. Bom dia, senhoras e senhores. Excelentíssimo senhor presidente da mesa, Justiniano França, saúdo a todos que estão aqui na mesa. Também saudos os parlamentares, deputados, vereadores, vereadoras que estão aqui presentes.
senhor deputado, que aqui está presente. Na plateia, nós temos a presença ali de 5 ou 6 diretores nossos, em nome de Lucivânia, a nossa secretária de formação do sindicato. Saúdo a todos os diretores e as pessoas presentes da mesa. Após uma fala muito bonita, o professor Nedson resgata de nós algumas histórias e o passado. Feira de Santana, eu lembro, professor Nedson, tanto a falta que faz, claro, com mais empenho, com mais força, a força do MOC na zona rural de Feira de Santana, quanto contribuiu durante tanto tempo, construindo políticas públicas e trazendo resultado para esse campo. Dentro da fala do professor Nedson, a gente sente saudade, Antônio da Mútia da Onça, um agricultor experimentador, sonhador, mas com o tempo, a falta de assistência técnica e a falta de acompanhamento técnico a esses agricultores, muitos deles não deu continuidade aos projetos brilhantes. Lembro Zezito, lá de Honorato, um agricultor, criador de caprino e ovino, uma experiência muito bonita, sua palma, sua Leocena, várias condições de convivência com o semiárido, mas também o destino leva e não dá continuidade por falta de um apoio maior ou falta de políticas públicas do campo. A zona rural de Feira, a seca, é possível, e o doutor Ney já mostrou que é possível a convivência com o semiárido. Mas é preciso que se construa uma política pública com olhar ao homem do campo. Estratégica com olhar ao homem do campo. Não adianta estar levando uma coisinha aqui, outra coisinha ali, limpar 4 poços, construir 2 poços artesianos, limpar 50 aguadas, cavar 3 aguadas. Se isso não está dentro de uma estratégia de convivência, tem que construir estratégia. Feira de Santana, nesse momento, e aí eu quero agradecer e parabenizar a imprensa de Feira de Santana, todas, a gente tem acompanhado todos os órgãos de imprensa de Feira de Santana, e todos têm colocado a importância de repensar a zona rural de Feira de Santana e construir uma política na direção de convivência. A gente percebe os sentimentos, quase todos os programas de rádio, de TV e de jornal convocam a sociedade a discutir a zona rural de Feira de Santana, porque senão vai morrer a zona rural de Feira de Santana. Os agricultores que nós temos correm o risco, daqui para frente, criar ainda mais um êxodo rural, se vindo para a cidade, ou ser mais um vendendo um carro de mão aqui na cidade e sendo expulsado pela polícia ou pelo RAPA, e claro que não é a vontade deles. Então, é preciso nesse momento todos nós, repensar a zona rural de Feira de Santana. Essa Câmara de Vereador tem uma importância muito grande nessa nova construção de convivência com o semiárido. Eu peguei essa semana o orçamento do município de 2012 para 2013, parece que é 3 milhões e meio destinado na Secretaria da Agricultura. É muito pouco. É muito pouco. É não pensar no Honorável Feira de Santana. Senhores vereadores, eu sei que vocês conhecem a zona rural toda de Feira de Santana, cada um tem os seus cantos que conhece, mas cada um é conhecedor dos problemas da zona rural Feira de Santana. Agora, a partir estamos num período que estamos discutindo o nosso novo plano plurianual do município, a LDO do município. É importante vocês colocar verba no orçamento, com o olhar da zona rural de Feira de Santana, preocupado com a zona rural de Feira de Santana, que nós possa sair de 3 milhões e meio, no mínimo para 15 milhões de reais na zona rural de Feira de Santana, de investimento para o homem do campo, para garantir que esse homem continua no campo, mas continua no campo com felicidade, com alegria, produzindo, gerando alimento e potencializando a cidade, que é da cidade, que os alimentos que chegam na cidade é vindo desse campo, e são desses agricultores sofridos. A gente não está vindo aqui hoje até para fazer crítica, governo A, nem governo C, nem D,
mas estou num momento que é um momento de construir e nos potencializar essa zona rural de Feira de Santana. O povo sofre. Por isso que nesse momento a gente vamos estar colocando uma questão que não seria nem nossa vontade. Dizer que o nosso povo hoje precisa de cesta básica. Um ponto de vista que nós já tentava radicalizar isso. Mas como nós não construímos condições para esse povo, dizer você hoje não precisa mais de cesta básica, às vezes a gente diz assim, nosso povo passa fome e agora é preciso desse povo cesta básica, porque não construímos condição. Mas vamos construir condição para no futuro nós não estar usando esse instrumento que é a distribuição de cesta básica. O MOC tem uma experiência muito bonita. Essa semana eu tive com a PAEB de Serrinha junto, conversando. Feira de Santana, se você perguntar, Feira de Santana, onde é que tem uma barragem subterrânea aqui em Feira de Santana? Não tem canto nenhum. Enquanto Serrinha, quase cada agricultura, em cada comunidade tem uma. Aonde tem uma cisterna de trincheira aqui em Feira de Santana, você não encontra. Enquanto Serrinha, Araci, Enxu, quase cada agricultura tem uma. Então, as condições de captação de água de chuva, e aí o professor Nedes coloca muito bem, Feira de Santana chove e chove muito bem. Agora nós precisamos construir um atalho, que é para essa água não ir embora, mas ficar nas propriedades dos agricultores, armazenar essa água. Nós precisamos construir essas condições. E isso não é caro. Isso não é um investimento caro. Nós, do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Feira de Santana, estamos fazendo um levantamento. Tivemos reuniões 19 e 20 de dezembro. Convidamos até um representante dessa Câmara, convidamos o prefeito da Secretaria da Agricultura na época, né, para nós construir uma proposta para a Zona Rural de Feira de Santana, com a presença de mais de 50 associações rural, e nos trouxe as demandas que hoje, somando, pode gerar mais de 70 milhões de reais para ser investido na Zona Rural de Feira de Santana. É muito dinheiro? Não é. Isso nós podemos fazer 2, 4, 5 anos, pode se discutir a ser feito, mas são coisas necessárias que nós precisamos fazer. Então, nós de aqui em Feira de Santana, nós precisamos nos abruçar nossos esforços em construir uma política que garanta esse homem no campo. E a Prefeitura é importante nesse momento, no processo de discussão, de provocar junto a discussão, junto com a sociedade civil. Você tem um MOC aqui, uma entidade que tem um reconhecimento nacional e até internacional pelas experiências de projetos dessa natureza, que nós não podemos deixar de fora. Essa semana, nós do sindicato, convoquemos algumas entidades de Feira de Santana, e nós estamos reunindo a presença do MOC, CDT, a PAEB, Sindicato Rural, Movimento Sem Terra e outras entidades da igreja, para construir uma comissão entre nós da sociedade civil, para nós estar discutindo essas questões, debatendo, que nós possamos ter uma pauta em feira unificada com o pensamento de todos. Não é só a sociedade civil também, é uma pauta pensar com o pensamento de todos. Governo, sociedade civil pensando a mesma coisa, dialogando a mesma conversa, falando a mesma língua, discutindo a mesma questão, e conhecimento aberto para todos. Porque se nós for construir a política, cada um no cantinho, fazendo seus pedacinhos aqui, seus pedacinhos ali, nós não avançaremos. Não avançaremos. Cada um vai defender sua comunidade, vai defender seu bairro, vai defender aqui, e nós não avançamos em defesa da agricultura familiar e no fortalecimento da agricultura. Então, por isso, é preciso nós sentarmos na mesa, sociedade civil, poder público, legislativo, a imprensa e outras entidades, para nós discutir a Zona Rural de Feira de Santana, o que vamos fazer, que caminho vamos mudar, que passo vamos mudar, criar metas, criar as ações, qual é as ações estratégicas, qual é a estratégia nesse momento, construir uma política nessa direção de médio e longo prazo. Nós precisamos fazer isso, porque senão a Zona Rural cada dia mais se acaba. Aí vamos deixar de estar contando alguns exemplos bonitos que nós tínhamos aqui até mais ou menos no ano 2004, com vários agricultores, com experiência, onde nós chegamos a trazer várias entidades do exterior, para ver as nossas experiências em Feira de Santana. Se chegar hoje e perguntar, Zé Grande, me apresenta a experiência, eu tenho vergonha, não tenho onde apresentar, a não ser a seca. Mas nós é possível conviver, ter experiência bonita dentro da seca. Dizer assim, a seca está aqui atingindo o município, mas nós é possível ter agricultor produzindo bem, com água, com produto,
plantio de palma, agaroba, silagem, fenação, podemos fazer isso. Então, finalizou? Então, colocando no final, quero parabenizar a Câmara Vereador por provocar essa discussão. Espero que não seja essa a primeira discussão. Espero que nós podemos avançar e que nós possamos criar aqui em Feira Santana, uma assembleia aberta para nós discutir a Zona Rural de Feira Santana. Essa assembleia aberta é formada por trabalhador, Câmara de Vereador, Poder Público Municipal, Poder Público Estadual, Federal, e discutir a Zona Rural de Feira Santana. Então é preciso nós criar um momento, um espaço, onde nós colocamos todo mundo e vamos discutir a Zona Rural de Feira Santana, e a partir daí será uma proposta médio e longo prazo para a Zona Rural de Feira Santana. Então, obrigado a todos e estamos aqui nessas discussões. Zé Grande, no orçamento de 2012 para 2013, a previsão orçamentária era de 3,5 milhões, mas nós fizemos uma emenda que foi aprovada na casa e colocamos mais 2 milhões, tirando da comunicação social, ficou para 5,5 para a agricultura. Fizemos a mesma proposta em 2011 para 2012 e os recursos utilizados foram apenas de 2,8 milhões, mas naquela época a agricultura ficou com um valor de 5 milhões e só foi utilizado 2,8 milhões. Com a palavra, o professor Genival, vice-reitor da UFES. O senhor terá 5 minutos para fazer uso da palavra. Bom dia a todos e a todas. Quero saudar o excelentíssimo senhor vereador Justiniano França, presidente da Câmara Municipal. Uma saudação ao deputado Carlos Geilson, aqui presente, ao presidente do sindicato, Zé Grande, ao professor Luciano, excelentíssimo vice-reitor, professor Neidson, e o nosso amigo Neidson também, o gerente da Embasa. São dois, Neidson. Eu quero agradecer, presidente, o convite, né, para participar desse momento aqui. Sinto bastante honrado. O reitor Zé Carlos manda o seu abraço. Ele está viajando, não pôde comparecer, gostaria de estar presente. É um momento importante e eu acho que o professor Neidson, ele dá pista, não é? De uma forma segura, de uma posição de quem trabalha, discute, convive com o problema há muito tempo, eu não sei quantos anos, mas certamente tem a autoridade, né, para nos dar a chave de como caminharmos, né, na discussão, na avaliação e no enfrentamento desse problema, que, como ele bem disse, remonta pelo menos às notícias, né, desde o ano de 1559, né? Portanto, de muito tempo. O professor, o presidente Justiniano fez uma referência ao UFES na sua saudação inicial, e eu acho que nesses 5 minutos que tenho direito, penso que eu devo falar um pouco também, não é? Do ponto de vista da administração de uma instituição de ensino, pesquisa e extensão, que situa-se, não é, numa cidade no limite, dentro do semiárido, não é, e, portanto, trata dessas questões e tem responsabilidade para essas questões. Mas me parece que essa transposição, não é, do combate para a convivência, professor Neidson, não é, ela passa pela solução de uma questão e de um problema que nem sempre está vinculado às instituições em si. É um problema de ordem mais geral e que permeia toda a nossa discussão, né, e todo o nosso trabalho de enfrentamento das questões e de convivência com a seca. Só para exemplificar, repare, a instituição UFES hoje é uma instituição, desculpem, robusta, uma instituição que tem uma comunidade de cerca de 12 mil pessoas. Nós temos hoje cerca de 1.000 professores,
com um número de doutores muito grandes e que fazem pesquisas e trabalham diuturnamente, né, no campo da ciência e da tecnologia. Para vocês terem uma ideia, nós temos hoje registrados na nossa pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação 500 projetos de pesquisa. Agora, eles têm uma característica interessante. Muitos deles versam sobre o semiárido, mas não tanto quanto deveria. Porque grande parte, e na maioria deles, o objeto de pesquisa ele é definido a partir de instituições de fomento à pesquisa. Todo esse conjunto, né, de pesquisa e toda essa estrutura de laboratório de pesquisas que a universidade tem, ela quase na sua totalidade é bancada hoje por instituições de fomento de pesquisa, tipo CNPq, CAPES, FINEP. Tudo que a universidade construiu nos últimos anos em termos de laboratório de pesquisa mesmo, pesquisa efetivamente, é de aporte de recursos dessas instituições de fomento. Isso traz um problema. Normalmente quem define, quem está à frente desses institutos são pessoas que não trazem consigo, que nunca conviveram, não é? Que não têm como problema na sua frente as questões relacionadas à seca. Então, normalmente, vai-se atrás do recurso para pesquisa, mas amarrado a um objeto de pesquisa que está muito mais relacionado com outras questões mundo afora. Muito mais relacionado para o que se busca de alta tecnologia, em lugar de nos atermos a questões relacionadas à nossa realidade. Então, me parece que nós temos um problema que é de todos nós. Inclusive aqui, essa Câmara de Vereadores tem uma função e tem, né, um campo de labor e trabalho nessa direção muito forte, uma responsabilidade. Está aqui também uma representação da Assembleia Legislativa, do Poder Executivo. Nós temos uma questão política a ser enfrentada. É no sentido de criarmos apoios, né, para os nossos projetos, mas decididos a partir do nosso próprio ponto de vista. Aí eu me refiro, por exemplo, à FAPESB. É necessário, nós temos aqui um órgão de fomento baiano, é necessário, por exemplo, que a FAPESB possa investir mais, possa apoiar mais projetos de pesquisa e extensão que tenha como foco, não é, a seca, por exemplo, a convivência com o semiárido. O tempo é curto, mas acho que foi possível dar um pouco da ideia e do problema e da problemática que a gente vive em relação a essa questão. Muito obrigado pela atenção. Concedo a palavra ao Neidson, né, nosso gerente local da Embasa. Pode usar aqui ou então ali. E quero convidar a vice-prefeita de Teodoro Sampaio para vir aqui para ela estar presente aí na... Bom dia a todos e a todas. Você conduzir. Excelentíssimo vereador Justiniano França, excelentíssimo senhor Luciano Ribeiro, desculpe, o professor Neidson. Por sinal, é uma honra estar próximo ao senhor, porque quando eu entrei na Universidade de Feira, me perguntavam se o Neidson Eloy, meu nome, era homenagem aos dois professores, né? Eloy Barreto e Neidson. Não tem nada a ver, mas é grato conhecê-lo. Ao José Grande, né? José Ferreira Salles, presidente do sindicato, professor Genival Correia, deputado Carlos Geilson, novos vereadores e demais público presente. A Embasa tem um papel importante na questão da convivência da seca, mas como em outras oportunidades que eu estive nessa casa, e até quero parabenizar a presença hoje maciça de vereadores. Eu já vi essa casa aqui falando o mesmo assunto e muito poucos vereadores, hoje tem 14 vereadores aqui presentes, né? A gente sempre alerta o seguinte: a nossa empresa, uma empresa de economia mista, ela basicamente sobrevive da tarifa, né, que é cobrada dos seus clientes
A gente não recebe subsídios governamentais, quer seja do governo do estado ou governo federal, para o nosso fim, né, que é levar água e tratar, retirar esgotamento sanitário. E esses dois aspectos, esses dois serviços, são extremamente importantes para a convivência, porque, primeiro, que leva água ao homem do campo também, né, para enfrentar essa escassez. E, segundo, que preserva os mananciais existentes no nosso município, para que a gente consiga aí utilizá-los com maior frequência. Hoje, o quadro da seca para a gente é bastante preocupante. Nós retiramos a água da barragem Pedra do Cavalo. A barragem está a cerca de 13 metros abaixo do nível máximo e 55% da sua capacidade. É preocupante, mas não temos ainda indícios de racionamento, como outros sistemas da Embasa, exemplo a ilha da Itaparica agora, que estava com 16% apenas da capacidade da barragem. Então isso nos dá uma folga de mais de 400, quase 500 dias de abastecimento, se for seguidos os padrões de evaporação, de consumo do lago. E acreditamos que antes desse período as chuvas virão, né, com fé em Deus. E a gente, relacionando a outros mananciais que a Embasa capta, a barragem da Pedra do Cavalo nos dá uma folga operacional muito boa. Bom, o que a gente pode falar de ações, né? Temos ações de Embasa. A Embasa já investiu aqui no município cerca de 312 milhões. É, de longe, o maior investimento feito por esse órgão aqui em Feira de Santana, e o segundo maior no estado. Nós estamos fazendo agora o Centro de Reservação Norte, que vai atender boa parte da população urbana de Feira de Santana da região norte, e também parte dos distritos, por exemplo, de Maria Quitéria. Tem uma parte ali entre Maria Quitéria e Pedra Ferrada que não tem água, porque a gente hoje não tem capacidade de armazenamento e distribuição naquele local. Essa obra de 48 milhões, já temos 17 quilômetros de rede implantada, né? Vai atender tanto a população urbana quanto a população rural daquelas localidades. Estamos também com 4,7 milhões em andamento, a obra em andamento do sistema de Ipuaçu. Já tem cerca de 2 quilômetros implantados de rede. A dinâmica de execução ela é um pouco menor, porque o terreno é bastante rochoso, tá, do distrito de Ipuaçu, e isso faz com que as obras andem numa dinâmica menor do que o normal. Já temos sinalização aí do Centro de Reservação Leste, também vai ter grandes reservatórios e redes de grande porte. Vai ser ali para o lado da BR-324, então atende a Tanquinho de Humildes, atende todo aquele centro industrial, também algumas localidades rurais ali. O convênio com a Prefeitura de Feira de Santana está assinado desde o ano passado. Já houve, semana passada, uma reunião aqui com a Prefeitura de Feira, em que a Embasa se dispôs a aditar tanto o tempo de convênio quanto novas localidades que surgiram com o agravamento da seca, que eram atendidas por sistemas locais e hoje não tem condições de abastecer, porque são na maioria poços. Então esse convênio hoje ele está em torno de 1.083.000, com 730 mil que são serviços que são contratados com a Prefeitura. E diversas localidades, como Caboronga de Humildes, que está terminando agora também, Caboronga de Bonfim, de Feira, né? A notícia é que está tudo pronto, só está restando a ligação de energia pela Coelba, e a gente pode botar aquele sistema em operação, né? E lembrar também que a gente ouve falar um pouco assim, a Embasa nessa época poderia estar reduzindo tarifa. A Lei 11.445, a Lei de Saneamento, prevê que nessas contingências a Embasa pode inclusive aumentar a tarifa para que os custos adicionais à captação, a tratamento, porque a gente também tem nessas dificuldades, pode ser maior e pode ser cobrado. Então, não nos é permitido redução de tarifa, mas fazemos um trabalho, pelo menos aqui em Feira nós doamos 100 metros cúbicos dia, ou seja, 10 carros-pipas, e
fora dessa faixa, a gente já subsidia o valor do carro-pipa para prefeituras. Uma pessoa particular hoje é cobrado R$ 12,39 por metro cúbico e o público, ou o setor público, é R$ 2,37 por metro cúbico. Então, de uma certa forma, já subsidiamos a oferta de água para as prefeituras. Bom, eu gostaria de agradecer, o tempo acabou, né? Gostaria de agradecer mais uma vez e nos colocar à disposição para maiores esclarecimentos, para outros debates que se fizerem necessários. Agradecemos. Passo a palavra ao professor Luciano, vice-prefeito, neste ato representando o prefeito municipal. Inicialmente eu faço nossas saudações ao presidente da casa, o vereador Justiniano, em nome de quem eu saúdo todos os componentes da mesa, os senhores vereadores e demais pessoas presentes aqui nesta Câmara. Eu quero inicialmente justificar a ausência do prefeito, e que ele tinha um outro compromisso hoje. Não que o outro compromisso, professor, seja maior do que este, não. Mas é que esse outro já tinha sido agendado anteriormente, e nós nos dividimos, eu vim para aqui, ele ficou lá. Mas eu falo do professor Neidson com muita tranquilidade. O conheço, sou seu amigo, com muito orgulho, sei de sua capacidade e tem autoridade para falar sobre o assunto. O MOC, professor Neidson e a equipe que faz aquela instituição conhece o assunto e tem trabalhado de forma ordeira, séria, em relação aos assuntos que se proponha a falar. O professor Neidson disse inicialmente que a seca não é coisa nova. Também os discursos não são coisa nova. Por isso é que a linha que o senhor assume não é a linha do discurso apenas, mas da sua forma simples, mais profunda, colocou para nós propostas assim possíveis de serem realizadas. Nenhuma proposta aí foi mirabolante, nenhuma proposta está além do que feira, do que o Brasil, do que o Estado pode fazer. E alguma coisa interessante, uma coisa nova que o senhor abre para a gente, ao menos para mim, é de que a gente fala muito combater a seca, e reza para São José mandar chover, São José se esquece, não manda, São Pedro não abre as portas do céu com chuva. A gente quer combater, mas a ideia que eu achei melhor disso aqui é isso, como conviver com a seca, não é? Já que ela existe, já que ela não vai deixar de existir, então como conviver com ela? O senhor citou exemplos aí de Israel, Canadá, tal. Então eu acho que isso é o melhor que pode se tirar hoje aqui, é o que fazer para nós convivermos, e aí o senhor também colocou muito isso, conviver com aquilo que existe e não tem como eliminar. Então foi muito bom essa proposta. O senhor falou também uma coisa que eu gostei. Nós sabemos que existe, até o sindicato também concorda, que existem as coisas emergenciais. Não se combateu aqui, por exemplo, Bolsa Família. Ela resolve? Não. Mas tem que ser. Tem que ter agora emergencialmente. Agora, o bom seria que ao lado dela, essas outras ações também fossem desenvolvidas. É o caso de nós dizermos, mas não se deve dar o prato de comida a fulano, porque ele come meio-dia e à noite está com fome. Mas tem que dar. A fome tem que ser, né, atendida ali. Agora, dá-se a comida e pensa-se também no emprego. Porque senão, quando você for arranjar emprego, a pessoa já morreu. Não é a quem você está arranjando emprego. Mas aí, eu achei isso muito importante, e gostaria até de colocar o seguinte ao presidente da casa: se possível, eu tivesse acesso a uma cópia dessa palestra do professor Neidson, para entregar ao nosso prefeito, para que também ele se inteire dessas propostas que foram aqui colocadas. E parabenizar a casa por esse grande momento. Acho que a casa cresceu muito hoje e vem crescendo, senhor presidente, quando ela justamente coloca as questões prioritárias do nosso povo para serem discutidas aqui. E que se fala aqui realmente transforme-se em proposta. Parabéns, um abraço ao professor, a quem eu tenho admiração e vou continuar tendo, e vai continuar crescendo sempre. E Deus lhe abençoe no seu grande trabalho. A minha amiga também, Francisca, que está ali sentada, ouvindo a todos nós, que ela também o acompanha sempre, uma pessoa também de todo o nosso carinho. E vamos, então, pensar juntos
nessa grande proposta que o senhor do sindicato fez aqui, não é isso? Todo mundo, sociedade civil, poder público, igrejas, todo mundo que puder participar, quem sabe teremos aqui um grande comitê em Feira de Santana para propormos soluções e executarmos as soluções que são viáveis a nosso alcance. Muito obrigado e um bom dia para vocês. Concedo a palavra ao vereador Marcos Lima. E tem uma coisa, e devo ser elogiado, porque não usei meu tempo todo. Está de parabéns. Economizei. Senhores vereadores, tempo de 5 minutos, né? Regimental. Os outros não posso pedir, mas aos senhores sim, regimental. Senhor presidente, senhores da mesa, na pessoa do nosso querido Luciano Ribeiro, vice-prefeito, deputado Carlos Geilson, nobres colegas vereadores e vereadoras, senhores da imprensa, senhores da galeria, senhores internautas. Percebemos, senhores, que todo ano há essas reuniões em relação à seca. E só se fala em seca agora porque não tem mais jeito. Não tem mais outro assunto no momento a não ser a seca. Estamos hoje no século XXI, aonde se tira água mineral do mar. Do mar se tira água mineral. E a seca não é combatida. A seca nunca vai ser combatida se não tiver interesses do governo. E eu falo do governo federal, porque é o único que tem capacidade financeira de atuar contra a seca. A seca, podemos vencer a seca. Por que foi se construído um estádio em Salvador, em várias partes do Brasil, foram investidos milhões e milhões e milhões de reais do povo brasileiro, nosso dinheiro, para sediar uma Copa do Mundo. Mas essas famílias que estão aí na zona rural, sofrendo, porque nós vereadores sim conhecemos a situação que vive o povo da zona rural. Conhecemos, porque entramos na casa dessas pessoas, muitas das vezes não tem um piso. Muitas das vezes eu posso garantir os senhores e as senhoras aqui, que não tem um bujão de gás, cozinha a lenha ainda no século XXI. E os nossos governantes não estão olhando para isso. Infelizmente, os nossos governantes não estão verificando isso. Estão preocupados com a Copa do Mundo. Estão preocupados. Só se fala em seca agora porque não tem mais jeito. Quando chover, se chover 30 dias ou 40 dias, não vai se falar mais em seca. Eu posso garantir, se chover 40 dias consecutivos, não se fala mais em seca. Eu vou falar lá 40 dias. Não vai se falar mais em seca, acabou a seca, sabe por quê? Porque só vão se falar em seca quando o povo gemer, quando os animais estiverem mortos, como a gente viu animais de alimento, como vacas e outras que morreram nessa seca. Milhares de animais morreram, milhares de animais foram mortos, e o povo da zona rural é que sofre. E o governo não está preocupado. O governo não está preocupado. E a gente participa de audiências, já participei de várias audiências públicas. E a gente vê falar, vê se discutir, mas uma ação concreta a gente não vê. Eu mesmo não vejo. Eu mesmo não vejo uma atitude. Então devemos nos mobilizar. Devemos nos mobilizar. Porque o povo é que está sofrendo, o povo da zona rural. Não está em época de política, não está em época de eleição. Não estou preocupado com isso, estou preocupado com o povo da zona rural. O povo sofre. O povo da zona rural sofre. Sofre por água, sofre por alimento, sofre por trabalho. Para concluir, senhor presidente. E a gente fica triste. E muitas das vezes as lágrimas correm dos nossos olhos em ver a situação que no século XXI que vivemos hoje, no século XXI, o povo está sofrendo desse jeito, e os nossos governantes, que na época de eleição só fala em atender o pobre, só fala na necessidade do pobre, mas depois das eleições só olha para os ricos, porque o sul do país aí está rico, está produzindo, a agricultura no sul do país está produzindo, e produz não é para o Brasil não, produz para fora do Brasil, produz para fora do Brasil.
Então, devemos olhar para o Nordeste, olhar para a Bahia, os nossos governantes. Eu falo na esfera maior, que é o governo federal. A presidente Dilma, que temos todo o respeito por ela, que ela olhe para Feira de Santana, olhe pela Bahia, olhe pelo Nordeste. Muito obrigado. Vereador Beldes. 5 minutos para Vossa Excelência. Bom dia a todos, bom dia à mesa, saudar a mesa na pessoa do presidente Justiniano, nosso presidente, parabenizá-lo por essa convocação dessa sessão especial sobre a seca. Assunto hoje que nos é um drama muito grande, principalmente para o nosso morador da zona rural, né? Saudar o nosso glorioso Zé Grande, aqui representando o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, saudando a ele, saudando todos os segmentos rurais que se encontram nesta casa e dizer que nesse momento a gente não pode estar imputando uma responsabilidade àquele governo, aquele outro governo, no momento que a gente precisa estar irmanados e abraçados para que a gente possa estar caminhando na discussão de resolução dos problemas, né? Parabenizar o professor Neidson pela sua fala, que coloca justamente situações e ações estruturantes para que a gente possa conviver com a seca e chamando a todos a responsabilidade. Não podemos eximir nem esta casa, nem o governo municipal, nem o governo estadual, nem o governo federal, na busca de resolução dos problemas. Quem está sofrendo são os moradores da zona rural e por isso nós temos que ter um olhar voltado para trazer ações. Eu ontem, nesta casa, protocolei 3 requerimentos e 2 indicações, né, justamente fruto de uma discussão com segmentos rurais, estando presente também o presidente Zé Grande, a qual já mencionei, e uma dessas resoluções e ações é concernente àquilo que a gente tem que pensar na especificidade aqui de Feira de Santana, no sentido de viabilizar ações para moradores da zona rural daqui de Feira, principalmente nos distritos. Desses requerimentos aqui solicita que 30% da arrecadação do PTU 2013 seja direcionado para ações voltadas na convivência da seca dos moradores da zona rural de Feira de Santana. Nós não precisamos dar justificativa, porque sabemos que estamos sem capim, estamos sem animais que já morreram, e por isso esses moradores não têm como produzir sem ter esses elementos, principalmente na falta da água. Né, também um outro requerimento aqui, nós solicitamos que a Prefeitura nos informe dos recursos que cada secretaria tem hoje, com a finalidade de discutir um percentual desses recursos de cada secretaria para ser também direcionada a ações de convivência com a seca. Né, solicitamos também, a exemplo da Expofeira, que é um evento voltado justamente para a zona rural, diga-se de passagem, principalmente para os produtores, que aquela verba que vai ser investida em grandes atrações, como vem sendo feita, sempre que seja também direcionada para ações de convivência com a seca e que as atrações musicais sejam principalmente privilegiadas, não, mas priorizadas os artistas da terra, que também são provenientes da zona rural, e é uma forma também de dar-lhes um meio de subsistência. Uma indicação feita e em caráter de urgência é que se volte em cima do que foi feito o requerimento aqui, que se destine um percentual dos recursos de cada secretaria para ações voltadas de convivência com a seca. E por último, que é uma indicação que eu peço urgência, senhor presidente, que diz respeito à micareta de Feira de Santana, é que se estabeleça uma cota de espaços para que moradores da zona rural, trabalhador da zona rural, possa colocar ali uma barraca e possa estar vendendo produtos comerciais referentes à micareta e que não seja cobrado dele qualquer taxa de qualquer natureza. Diga-se de passagem, porque hoje não tem condições de estar pagando. Então, eu estou trazendo a esta casa aqui requerimentos, indicações que trazem propostas. Eu acho que nesse momento nós temos que nos eximir do discurso político,
do discurso partidário e trazer realmente propostas concretas para que a gente mostre à sociedade que esta Casa de Vereadores, que foi eleita com a legitimidade do povo, que foi eleita com a legitimidade do cidadão, que busca de nós soluções, que nós possamos nos pautar realmente em ações concretas, soluções, e que a gente possa apresentar, e sim, fazendo a nossa parte, fiscalizar e cobrar para que o poder público, seja ele municipal, seja ele estadual, seja ele federal, que faça acontecer essas ações o mais imediato possível. Verbas foram destinadas, 9 milhões do governo federal, verbas foram destinadas 5 milhões e 500 mil do governo municipal, 2 milhões, para concluir, Vossa Excelência, 2 milhões com a emenda do vereador Justiniano. O governo estadual também já destinou alguns milhões, mas nós não estamos vendo isso chegar na ponta e a gente precisa fazer com que essas verbas que estão sendo destinadas se transformem em ações e que resolva a situação emergencial do homem do campo, mas principalmente pensando naquilo que o professor Neidson colocou aqui, ações estruturantes de convivência com a seca. Para encerrar, nosso glorioso Zé Grande sugeriu aqui que tivéssemos uma assembleia que discutisse com todos os segmentos sobre a seca. Eu proponho, Zé Grande, que a gente avance um pouco mais, que nós tenhamos uma mesa permanente de debate, de discussão sobre a seca, para a gente trazer soluções imediatas no que toca à condição do homem do campo, toda vez que a seca nos assola. Muito obrigado. Vereador Alberto Nery, Vossa Excelência tem 5 minutos. Eu quero saudar a todos e a todas, saudar o senhor presidente, saudar o vice-prefeito Luciano, o deputado federal, estadual Carlos Geilson e a todos da imprensa, a todos da galeria. Eu fico muito feliz, senhoras e senhores, nós estarmos nessa casa, nessa manhã, debatendo um tema que hoje ele não é apenas do homem do campo. Ele é de toda a sociedade feirense e de todos que têm um compromisso com a nossa cidade. Porque o que nós estamos vendo é a ser dizimada do nosso município o rebanho e os agricultores de Feira de Santana. E principalmente aqueles pequenos agricultores que não têm condições de transferir os seus rebanhos para outros estados, como alguns grandes agricultores, que evidentemente com a questão da seca ele tem todas as condições e todas as estruturas para transferir rebanho para outros estados, estados esses que não estão sofrendo o que está sofrendo o povo do Nordeste, principalmente o povo da nossa região. E nós queremos aqui nessa manhã, deputado Carlos Geilson, que você tem um papel muito importante naquela casa, nos dar as mãos no sentido de buscarmos soluções para aquela pessoa do campo que hoje sofre com a falta de água, sofre com a fome e com a miséria que assola o nosso município. E nós vimos, evidentemente, através dos meios de comunicações, que foram investidos pela presidenta Dilma 9 bilhões de reais para o Nordeste. E nós não conseguimos ver, professor Neidson, essa verba chegar na ponta, chegar ao homem do campo, chegar àquele que verdadeiramente necessita desses recursos. E aí, como o professor disse, que às vezes servem para fazer alguns ricos cada vez mais ricos, né? E aquele que sofre e que passa fome e que a cada dia vem para os grandes centros, são migrados para o grande centro, porque não tem condições de sobrevivência, vão conviver com carros de mão, vendendo no centro da cidade, criando esse transtorno todo que tem trazido hoje o ordenamento da cidade. Então é necessário que o deputado Carlos Geilson, através das verbas que foram também liberadas pelo governo do estado, que foi anunciada, que foi liberado 100 milhões de reais,
né? E nós não conseguimos ver essas verbas, vereadores e vereadoras, chegar na ponta. Quem está nos finais de semana vivenciando a situação do campo é de dar dó. Nós que somos contra assistencialismo eleitoreiro, assistencialismo que visa apenas garantir votos, às vezes temos que ser solidários com certas condições que nós vivenciamos no dia a dia nos nossos municípios, né? Então eu quero chamar a atenção do deputado aqui nessa casa e do vice-prefeito que está representando o nosso município nesse momento, que através das nossas solicitações, da solicitação dessa casa, da solicitação do representante, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que faça chegar ao prefeito e ao governador do estado, às secretarias responsáveis, que esses recursos possam atender essas necessidades emergenciais. Evidentemente que foram colocados pelo professor Neidson algumas ações que visam a convivência efetiva do homem do campo com essa realidade vivenciada hoje. Mas nesse momento nós precisamos de ações que possam solucionar. O nosso companheiro representante da Embasa aqui colocou alguns investimentos que estão sendo feitos através da Embasa para atender às necessidades do homem do campo em algumas regiões. Mas hoje essas ações não serão resolvidas de imediato. Essas ações serão ações que a longo prazo, possivelmente na conclusão dessa obra que vai estar sendo atendida a necessidade desse povo, certo? E nós precisamos nesse momento de resolver a situação que vive o homem do campo, que com certeza nós queremos que essa casa esteja imbuída na busca de soluções junto aos bancos, junto às cooperativas de crédito, para resolver a solução daqueles que sofrem. Muito obrigado a todos. Vereador Edivaldo Lima. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, em nome do vice-prefeito, eu quero saudar toda a mesa, professor Luciano Ribeiro, os nobres vereadores, pessoal da imprensa, pessoal da galeria. Eu fiquei maravilhado nessa manhã, nessa sessão especial, nobre presidente, a qual quero lhe parabenizar pela preocupação do senhor e toda os vereadores desta casa se preocupando, e o senhor se preocupou de trazer fazer essa sessão especial para debater a seca do nosso município. Eu acho que isso é uma coisa muito bonita. Muito obrigado, o senhor presidente. E eu fiquei também observando a palestra do professor Neidson, e eu quero parabenizá-lo também, que ele colocou aqui com muita propriedade, falando sobre como deve se proceder na seca aqui no Nordeste. Mas eu queria entender uma coisa nesta sessão, senhor presidente. Para que nós possamos ter as barragens com água, precisa da chuva. Para que os rios possam transbordá-lo, ter água, precisa da chuva. E eu fiquei pensando,
segundo os historiadores, o que eu já li e que vocês conhecem, sabem, eu não sei, alguém que entende essa matéria pode nos informar melhor. Aqui, subterrâneo, após essa camada de terra que nós pisamos, diz que daí para baixo é muita água. É um lençol freático que tem água. E eu, entendendo o nobre vereador Nery, e que conheço alguns projetos de irrigações que é perfurado os poços, busca e irriga. E ali o homem do campo, ele tira sustento, ele produz, ele cria os animais, ele faz tudo com essa perfuração de poço. E eu pergunto, aonde é que está a companhia da SERB, que é uma das companhias belas desse estado, e que pode perfurar centenas de poços na nossa região, que aqui nós temos aqui a SERB em feira, e não perfura? Buscar água no subsolo? Eu quero dizer aos senhores que eu tenho um poço, e eu perfurei, e busquei, irriguei. E por que o Estado não faz isso? Eu acho que precisa de um convênio do poder público municipal com o Estado, e fazer com que o Estado bote a companhia para trabalhar e perfurar em cada zona rural, em cada tarefa de terra do agricultor pequeno e médio agricultor, e eles irão produzir para dar água aos seus animais, plantar o mamão, a cebola, o coentro, o chuchu e tudo o que quiser, porque a água está vindo ali, ele está jorrando, e vocês conhecem. E por que isso não acontece? Aí o nobre vereador, me parece que foi o nobre vereador, que eu quero lhe agradecer, nobre vereador, pela sua palavra, o vereador Marcos Lima, colocou, parece que não tem interesse político, só pensa na seca no momento que já tem 2 anos nessa seca em Feira de Santana, aqui na região nossa, em todo esse Nordeste, e o povo está morrendo. Os gados já morreram todos, os animais já morreram, não tem mais. Já se acabou. E agora liberou 9 milhões. Eu quero parabenizar também o nobre, parabenizar o Nery, que o nobre vereador, que ele colocou com muita propriedade aqui, 9 milhões de reais, ou 9 bilhões, e não chegou, ainda a Feira de Santana não recebeu, o prefeito de Feira de Santana não recebeu para aplicar esses custos, esses valores na zona rural, e o prefeito em si só não tem condições disso resolvê-lo, precisa do poder público federal, estadual, municipal e todos imbuídos para que a gente tire o homem do campo da onde se encontram. Com isso eu quero agradecer o nobre presidente da nossa casa, Justiniano França, mais uma vez, pela sua gentileza de trazer esse debate para essa casa e os demais membros da mesa, e a todos, muito obrigado. Registrar a presença aqui do nosso amigo Rui Caldas Brandão, que é gerente interino da EBDA, presente nessa sessão. Vereador Roque Pereira, Vossa Excelência tem 5 minutos. Roque Pereira de Puaçu. Senhor presidente, bom dia a todos. Gostaria de saudar a mesa, presidente Justiniano França, deputado Carlos Geilson, amigo, parceiro, Zé Grande, representante do Sindicato Rural, nosso vice-prefeito, e aqui representando o prefeito Zé Ronaldo, professor Luciano, grande parceiro, o professor Neidson, representando o MOC, professor Genival, representando a UFS, nosso amigo, parceiro da Embasa, Neidson Eloy, e registrar também a presença da nossa amiga vice-prefeita, senhora Tailândia Machado, vice-prefeita de Teodoro Sampaio. Demais autoridade aqui presente ou representada,
aos colegas vereadores, imprensa e a todos da galeria. Eu quero aqui começar a minha fala falando da Embasa, que na região tem feito algo. Eu já cheguei aqui a ter, meu caro amigo Neidson, chegar a criticar aqui a Embasa nessa casa, mas a gente também tem que reconhecer quando o trabalho tem sido feito. E meu papel aqui é também a cobrar. Na comunidade de Ipuaçu, meus caros colegas vereadores e imprensa, tem 14 comunidades que está sendo contemplada nesse momento pela Embasa, como colocou nosso amigo doutor Neidson, que ali já tem mais de 2 quilômetros de rede de água que foram feitos. É um novo sistema de abastecimento de água de Ipuaçu. Porque lá em Ipuaçu a gente armazenava o maior número de água, volume de água lá no distrito, e só tínhamos 23% de água tratada. Portanto, só na sede, Gameleirinha e Brava que tínhamos, e quilômetro 7, Galhardo, que tinha água encanada. Os demais não tinham. E hoje a gente vai ser contemplado agora, eu acredito que daqui para o fim do ano isso se concretize, que é a comunidade de Vera Cruz, Umbuzeiro, Fazenda Alegre, Rumo, Pedra da Canoa, Maia, Baeta, Formosa, Santa Rosa, Licurioba, Chapada, Cascalheira e a sede de Ipuaçu, Gameleirinha e Brava, como foi dito aqui antes, que também vai ter seu sistema renovado. Então, portanto, é um sistema completamente moderno, um investimento de mais de 4.700.000, e nesse momento também não poderia deixar, já que cobramos tanto, de agradecer a Embasa e o esforço do governo do Estado para que essa obra fosse realizada. Isso é uma coisa a médio prazo para que se resolver, pelo menos a nível de distrito de Ipuaçu. Mas temos também na comunidade de Jaguara, precisamente ali na comunidade de Norato e Santa Rosa, que ainda hoje de manhã um ouvinte ligou para o programa de Geilson cobrando essas ações. São comunidades distantes que não tem como chegar água encanada, acho que pelo menos a curto prazo e a médio não tem condição. Mas eu te pergunto, onde é que está a SERB nesse momento? Cadê a presença da SERB aqui nessa sessão? Acá, né? Cadê a presença deles que deveriam estar aqui também, debatendo na comunidade? São esses lugares, meu caro amigo Wellington, que você vai lá em Norato, lá em Jaguara, que também não tem como chegar água tratada, não tem condição pela distância, mas sim através de poços artesianos, onde mais de 30 famílias residem naquele lugar. E até mesmo um carro-pipa, para chegar naquela localidade, tem muita dificuldade devido ao acesso. E também na comunidade de Jaguara, que fica aqui a quase 65 quilômetros aqui da sede, de Feira de Santana. É melhor ir por Tanquinho do que ir aqui pela sede de Jaguara. Portanto, são essas ações que a gente cobra do poder público, mas para ontem. Hoje o homem do campo não está passando fome devido à Bolsa Família, à aposentadoria. Muitos aposentados, eu conheço casos ali em Ipuaçu e em Jaguara, que as pessoas deixaram de comprar a medicação, principalmente aqueles que fazem uso contínuo de medicação, para sustentar suas famílias, porque senão já tinha morrido de fome. Aí eu pergunto, será que não está na hora de quebrar um pouco a burocracia e mandar essas cestas básicas para ontem, urgente, para essas localidades? Fazer esse levantamento através do Exército. Cadê o papel do Exército no momento? Que a seca, o Exército, o ano passado e o ano retrasado, o Exército participou desse movimento. E agora também o Exército não está participando. O que é que está faltando a convocação do Exército para se mobilizar junto com essas comunidades? Precisamos sim, o professor Neidson foi muito feliz na colocação dele de armazenamento de água. E precisamos muito, urgente, fazer as revitalizações do rio. Nosso rio, vou concluir, senhor presidente, só mais um minutinho, e esse apito, como diz Targino, irrita, mas tem que cumprir regimento. Nosso rio aqui da nossa região, posso falar ali do rio Roncador e o rio Cavaco, fica dentro de Ipuaçu, morreram. Esses rios viraram terra, não existe mais esses rios. Então, portanto, cadê o poder público, vamos dizer, a nível estadual? Não vamos falar nem a nível de governante, porque já vem de muitos e muitos anos. Vamos procurar culpado agora também no momento. O que estão fazendo para revitalizar esses rios? Para limpar, para reflorestar as margens desses rios? Não estão sendo feitos. O Jacuípe é atacado a todo momento. Pode passar ali na ponte agora, nesse momento, que vocês vão ver água verde mesmo. E o doutor Neidson, que é da Embasa, sabe muito bem o custo que tem dessa água ser tratada
para voltar de maneira potável para a nossa comunidade. Então, portanto, fica aqui o nosso alerta, né? Agradecer ao presidente Tiniano França, que provocou essa discussão aqui na casa, e ver, vamos cobrar das nossas autoridades emergência, emergência e emergência, porque o homem do campo, o desespero que foi a semana passada, jogando carcaça de animal na porta do banco, e pode ter certeza que pode a qualquer momento acontecer coisa pior. Muito obrigado a todos. Vereadora Neinha. Cinco minutos, e pode ter certeza que com apito, viu? Porque só eu de mulher tem que ser assim. Bom dia a todos, bom dia ao senhor presidente. Eu saúdo a mesa na pessoa do deputado Carlos Geilson. Bom dia, meus colegas vereadores que estão aqui nessa manhã, a imprensa, a galeria. Eu quero, nessa manhã, que todos estão aqui porque estamos buscando a solução. Mas eu quero falar nessa manhã de forma diferente. Não adianta a gente buscar numa fonte quando ela está seca. E nós estamos nessa manhã porque a gente sabemos que temos água potável que pode levar aquele povo. O povo da zona rural é muito fácil quem está do lado de cá. Quem nunca passou na roça, na comunidade rural. Posso falar com propriedade porque vim dali de Bonfim de Feira, quando eu liguei para o senhor e pedi aquelas 160 casas que precisam sim de água. Então, uma dificuldade tremenda. E sabemos que o governo federal, estadual, municipal, existem protocolos que precisam ser cumpridos. Nada é feito sem ter um projeto. E esse projeto passam e volta a seca e não é executado. A gente vê que está tão despreparado para a seca que se está passando 15, 20 dias sem ter água na casa do povo, né? Então está em Embasa, precisa sim se preparar para o dia mau, que até a palavra de Deus diz que se prepare o homem a sua casa para que o dia mau você esteja coberto, né? Então eu estou falando nesse momento que se estivéssemos preparados para o dia mau, hoje o povo da zona rural não estaria sofrendo. A falta d'água é muito difícil. E a fome também. Porque eles não têm de que tirar. Mas se nós hoje sairmos daqui e nada acontecer, ficar no papel, vai continuar a dificuldade. Então, é fome, só se mata com alimento. É sede, só se mata com a água. Então, tem que sair do papel. Isso é uma urgência, é uma emergência. Precisamos buscar isso. Para que isso seja, que aconteça até o final da semana, que é muito, mas saberemos do protocolo, da dificuldade, que é para isso ser liberado. Mas o povo está gemendo, está sofrendo, está doendo. Eles estão passando fome, estão passando sede. Precisa chegar e levar aquele lugar, como meu colega Roque falou, alimentos, água. O que eu posso fazer como vereadora dessa cidade? Eu sei que o nosso presidente está aqui, sei que cada vereador está com o coração aberto para fazer. Se precisar, a gente faz. Se os órgãos estão tendo dificuldade, qual é o trâmite que tem que ser feito? O que nós podemos usar? É botar os nossos carros para botar um vaso de água e levar até a roça? É isso que precisa? Eu estou disponível para fazer. Mas sabemos que as coisas têm que ser feitas com projeto. Quando aconteceu essa reunião hoje, todos nós sabemos da dificuldade. Todos que estão aqui sabem da dificuldade que os 8 distritos de Feira e Santana estão passando. Não tem uma folha de árvore verde naquele lugar. Você chega ali 30 minutos numa roça daquela, você não aguenta ficar. Mas olha para teu irmão. Cobre, ajuda, leva uma cesta básica. Não é só os políticos também que podem fazer isso. Qualquer um de nós pode matar a fome de alguém. E quando você dá um pão a um irmão, tenha certeza que você será abençoado. Eu quero agradecer a Deus por essa cidade, por esse momento e por essa oportunidade de estar aqui nessa manhã. E dizer, se depender de mim, tenho certeza de meus colegas que estão com os olhos olhando nesse momento para mim. Se não tem como resolver, a gente bota um garrafão de água e vai levar. Mas a gente não vai deixar o distrito ficar como está. Eu quero pedir o carinho do doutor Deison
que eu liguei e falei com ele, olha por aquele lugar. Eu nasci naquele lugar, eu cresci e aprendi a falar naquele lugar. Mas eu não posso esquecer as minhas origens. Nos ajude. Sei que tem muita gente, em cada lugar tem algo para você resolver. Mas olha com carinho aquele lugar. E eu creio que Deus vai te abençoar pelo aquele povo que está passando sede. Muito obrigada a todos. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Aquele lugar que a vereadora Aninha se refere é a Caboronga, lá em Bonfim de Feira. Vereador Wellington Andrade. Faça igual a vereadora Aninha, saia antes do apito. Ela seguiu o exemplo do professor Luciano. Senhor presidente, bom dia a todos. Quero saudar a mesa da pessoa do professor Neidson Batista e aqui fazer um relato. Também saudar os meus colegas vereadores, senhores da imprensa e demais da galerias. Eu estive em Brasília, questão de 2 anos atrás, participando de um congresso do PAA, Programa de Aquisição de Alimentos. Quem, naquela solenidade, quem ia palestrar era o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. E na hora da composição da mesa, convidaram o senhor Neidson Batista Quintela. Este feirense, por adoção, se encheu de orgulho, porque eu via um feirense ali participando. E ele estava participando como diretor do CONSEA e apresentando propostas ali. Então, professor Neidson, tenho o maior orgulho de saber que o senhor é da nossa cidade, que o senhor tem essa preocupação, tenho o maior respeito pelo seu nome. Aqui nessa sessão, nessa audiência, o que se viu foi o abandono da retórica e a apresentação de proposituras, de sugestões. Isso enriquece. Agora, na audiência pública desta semana no CDL, este vereador criticou o deputado feirense José Cerqueira Neto por estar ausente naquela sessão, visto que é o político hoje de maior proximidade com o governador. Critico novamente a sua ausência aqui hoje, mas hoje eu vou cortar na própria carne. Vou criticar também a ausência do senhor secretário de Agricultura aqui. Faço parte do governo, mas não posso admitir uma ausência tão importante. Não pode passar em brancas nuvens. Então, ainda que esteja aqui o excelentíssimo senhor vice-prefeito representando o prefeito, mas é inadmissível o representante, diante de sugestões tão ricas como foram apresentadas pelo nobre professor Neidson. 19 de abril, hoje, dia do índio. Existe um jargão, quando a pessoa passa por dissabores, situações difíceis, diz, está vivendo programa de índio. E o agricultor, o pequeno agricultor, está vivendo dias de índio. Ainda que os indígenas fossem tão inteligentes que soubessem, professor, armazenar para os dias difíceis. E nós, com o passar dos tempos, não estamos tendo a mesma inteligência, mas estamos vivendo dias de índio. Carlos Geilson, que hoje não pôde fazer uso da palavra porque fez uma pequena cirurgia, na audiência pública de segunda, trouxe as palavras de Euclides da Cunha, como também trouxe hoje o professor Neidson. E Euclides da Cunha dizia assim: o sertanejo, antes de tudo, é um forte. Os nossos agricultores também, que são os sertanejos, antes de tudo, são fortes. Mas a situação está drástica. O vereador Edivaldo Lima falou aqui de perfuração. No distrito de Jaguara, vereador, é difícil a obtenção desta água potável. Poços lá
com 100 metros de profundidade, trazem água salobra, que ainda necessitam de dessalinizador. O poço perfurado no povoado de Rio do Peixe, tem lá um tanque de 5.000 litros, é de água salobra. É um recurso caro. O governo tem condições? Tem, mas é um recurso caro. O que eu imagino é que exista um comportamento para a convivência com a seca, como foi apresentado pelo professor Neidson. E o querido presidente desta casa, valoroso vereador Justiniano França, com um coração muito grande, já me chamou e já me mostrou projetos ali para que possamos atuar como do executivo. Nós somos legislativos, mas a vontade de ajudar é tão grande que nós vamos extrapolar para a esfera do executivo. Me permita mais alguns segundos, senhor presidente, por favor. Me permita quebrar o regimento. Então, o presidente já nos mostrou ali como possamos proceder, professor Neidson, para que suas palavras aqui o vento não leve. Para que as suas palavras, para que a sua experiência trazida para essa audiência pública seja melhor explorada. Que possamos criar meios, criar ferramentas para que possamos levar melhores dias para o homem do campo. Teve um vereador, foi o vereador Nery, falou também que essa dificuldade que enfrenta o homem do campo, ela se estende a toda a sociedade. E eu quero ser mais claro com suas palavras, vereador Alberto Nery. Na zona urbana, nós temos as várias castas, né? A classe alta, média e a baixa. A classe hoje baixa está tendo dificuldades fortíssimas para adquirir o alimento básico da alimentação, o feijão e a farinha. Isso é o que eu chamo de efeito cascata, da dificuldade que o homem do campo enfrenta. Isso é trazido para a zona urbana. E as famílias hoje estão com dificuldades para alimentar-se, vez que o alimento básico, o feijão e a farinha, hoje giram em torno de R$ 7 a R$ 8 o quilo. E a mãe que vê essa dificuldade sofre. Então não é só o homem do campo, é toda a população. Mas, senhor Neidson, este vereador já apresentou aqui nesta casa algumas proposituras. Por exemplo, professor, criar os animais que tenham a sobrevivência mais fácil com a seca. Mas é preciso também, professor, que o município crie um SIM, um serviço de inspeção municipal, para que não haja os abates clandestinos, para que esta carne não seja vendida abaixo do preço de mercado, para que ela possa ser adquirida para alimentação escolar. Então, existem outras propostas. Muito fácil. Mas outra coisa, senhor professor, nós convivemos, e o senhor abordou isso muito bem, com a monocultura aqui, a questão de décadas. O solo já está altamente degradado. E o pequeno agricultor não tem condições de corrigir o solo. É preciso a ajuda dos poderes públicos. Mais uma vez, presidente, me permita, só para concluir. Então, é preciso, repetindo aqui, que eu já apresentei nesta casa, o plantio de plantas resistentes, né, de frutas tropical resistentes às estiagens, a capacitação do trabalhador, dos produtos manufaturados, uso de tecnologias, construção de pequenas agroindústrias. E eu não conheço, senhor presidente, me perdoe a ignorância, eu rodo muito pelos distritos, principalmente Jaguara e Tiquaruçu, mas eu não conheço uma única cisterna com essa capacidade de 50 mil litros para a produção animal. Conheço várias cisternas para a captação de água dos telhados para que haja o consumo humano, mas não conheço uma única com essa capacidade para a produção animal. Então fica aqui, não é? Eu vou pedir ao sindicato. O professor Neidson disse que não conhecia a demanda para cisternas, mas o sindicato tem um pequeno, não estou desdenhando do estudo não,
Mas a verdade é essa. O sindicato tem um pequeno estudo na questão da demanda das cisternas. Eu vou pedir ao sindicato que passe para este vereador, que eu levarei pessoalmente para cá para buscar ajuda a esses demandatários. Criei um vínculo muito grande com o superintendente da CAR, com o deputado Roberto Brito, tem um vínculo muito grande, e quero levar, Zé Grande, a CAR, essa demanda, que ainda não atinge a totalidade. Para ajudar, vou pedir que também todas essas sugestões aqui, pelo professor Neide, sejam encaminhadas ao secretário Zeni, para ver de que forma podemos executar. São propostas execuíveis, mas precisa de vontade política. Encerro minhas palavras agradecendo ao senhor professor Neide, que deixou seus afazeres pessoais e veio aqui nos dar uma lição de convivência com a seca. Agradecer a todos os senhores da mesa, ao gerente regional da Embasa, doutor Neide. Apenas uma crítica. Nesta casa aqui tem sido feitas várias críticas, porque a Embasa não está tendo um fornecimento permanente, diário, com algumas localidades da zona rural. E um exemplo está ali, a líder comunitária Lindinalva, lá de Moita da Onça, que eu consultei antes de usar essas palavras, e ela me disse: Wellington, existe povoados lá que só cai água de 8 em 8 dias. Eu sei que a Embasa tem feito investimentos para melhorar esse fornecimento, essa oferta, mas é preciso mais investimentos, principalmente com o pessoal da zona rural. Obrigado, senhor presidente, pela paciência, obrigado por tudo, e a todos vocês, um excelente final de semana. E olha que a paciência foi do meu tamanho, viu? Deputado Cageilson. Justiniano, um abraço. Eu vou ser rápido. Me esforçar só para responder a Nery, dizer o seguinte: um abraço a todos. Nery falou aí da Assembleia Legislativa. Dizer, Nery, na terça-feira aprovamos um empréstimo de 100 milhões de reais para o combate à seca. Nós da oposição apresentamos uma emenda para que esses recursos também fossem pleiteados pelos prefeitos. Pelo governo do Estado, esses recursos vão para as mãos dos sindicatos e das associações. E nós entendemos que não só sindicatos, não só associações, mas também os prefeitos possam pleitear esses recursos. Infelizmente, a emenda foi rejeitada pelo governo do Estado, mas esse dinheiro foi aprovado e eu creio que vai demorar a chegar, porque é um dinheiro que vem do Banco Mundial, mas de qualquer forma nós estamos cumprindo com o nosso papel e aprovamos por unanimidade esse projeto. Eu peço desculpas porque hoje eu gostaria de me pronunciar, que é um assunto que me envolve muito. A anestesia está passando, mas a gente fica sem a coordenação para falar. Mas, de qualquer forma, eu gostaria só de pontuar e responder ao vereador Nery. Obrigado. Senhores vereadores, nós teremos uma reunião, possivelmente na segunda-feira à tarde ou na terça-feira, da Comissão de Saúde, para que a gente agilize algumas propostas daquela nossa sessão especial sobre a questão da saúde. E a Comissão de Meio Ambiente, Direitos Humanos e Defesa do Consumidor vai estar presente nessa reunião, e gostaria de convidar o vereador Wellington e o vereador Roque Pereira para fazer parte dessa reunião, onde nós queremos elaborar uma proposta baseada na palestra do professor Neidson, de uma política de convivência com a seca, e no prazo de 30 a 60 dias, nós, vereadores, a Câmara de Vereadores, podemos encaminhar para o município, para o governo do Estado e para o governo federal. Acho que a gente tem condições, diante da palestra de hoje, de elaborarmos uma proposta, saindo aqui da casa, e a Comissão de Meio Ambiente vai ficar responsável por isso, acrescida dos dois senhores vereadores, o Wellington Andrade, segunda-feira, e o vereador Roque Pereira, à tarde. Gostaria de passar a palavra para o professor Neidson para as considerações finais. Só peço um instante aqui para responder ao vereador Wellington. Sobre a questão do abastecimento.
o tempo foi exíguo e a gente não consegue falar, mas a Embasa, ela se preocupa com o abastecimento humano. Os nossos sistemas são dimensionados para o abastecimento humano. Mas sabemos, inclusive semana passada eu recebi uma carta de uma pessoa que procurou o secretário da CEDU, Cícero Monteiro, dizendo: olha, nobre secretário, a gente está lá com os cajueiros morrendo, eu não tenho condição de produzir, não tenho condição de dar sustento à minha família, porque meu cultivo está morrendo e eu preciso de água da Embasa. Nós sabemos que a Embasa não é água para produção. E nesse período, infelizmente, as localidades rurais só têm o manancial da Embasa para atender nesse pleito e até dessedentação de animais. Então, com certeza, a gente sabe das dificuldades do abastecimento rural. Tem muitos locais, a maioria deles estão sendo abastecidos alternadamente, mas a gente mantém essa constância sempre, a não ser quando tem algum problema operacional, que aí dilata esse tempo de alternância. Mas a gente está, com certeza, pensando nisso, inclusive para essa região de Moita da Onça, Maria Quitéria, Matinha, já tem um projeto que a gente estima em 8 bilhões, vai ficar pronto em junho desse ano, e a gente já tem sinalização de recursos próprios para resolver esse problema. Obrigado. Professor Neidson, devido ao avançado do tempo, só deixá-lo para as considerações finais. Eu queria na finalização dessa sessão, primeiro agradecer à Câmara de Vereadores por essa oportunidade de estarmos aqui juntos buscando soluções. Nós não estamos aqui porque somos da facção A ou B ou C ou D. Nós estamos aqui porque somos cidadãos, porque somos responsáveis pelo processo de cidadania do nosso país e do nosso município, e queremos, com isso, contribuir para soluções. O segundo aspecto que eu avalio que é importante nesse dia é a repercussão que essa sessão está tendo na própria cidade. Se nós formos já considerar a quantidade de jornalistas, de repórteres, de entrevistas que estão sendo veiculadas, demonstram a importância que a Câmara está tendo e que essa sessão está tendo com esse evento e com esse momento de reflexão. E, finalmente, nos colocar à disposição para aquilo que nós pudermos contribuir para a construção dessa proposta, vereador Justiniano, que Vossa Excelência está se referindo. Acho que é importante, é fundamental que a Câmara marque sua presença, projetando já as questões, não apenas na dimensão emergencial, mas projetando para o futuro, projetando para a perspectiva de que sejamos capazes de prever, de sejamos capazes de construir as dimensões do futuro, sejamos capazes de, quando outras secas vierem, sermos pegos em circunstâncias muito mais favoráveis. E eu avalio que uma dimensão muito importante é justamente essa dimensão da cultura do estoque, da cultura do estoque da água. O MOC e a ASA, Articulação do Semiárido, se colocam à disposição da Câmara para, se for o caso, que os vereadores queiram visitar experiências, conversar com agricultores que já realizam essa dimensão de convivência com o semiárido. Nós temos condições de construir visitas, de construir intercâmbios dos vereadores e vereadoras com os agricultores, porque eu acho que nesse momento o importante é nós aprendermos muito com eles e elas. Muitas vezes nós avaliamos que nós temos a solução, mas a solução está com eles e com elas. Finalmente, eu quero recolocar aqui uma questão que para nós é muito importante, que é estarmos abertos à dimensão da sabedoria popular. Eu sempre digo que o povo é muito mais sabido do que o que nós pensamos que ele é, porque nós, com nossas políticas, construímos a perspectiva do aniquilamento do povo do semiárido.
No entanto, ele foi capaz de resistir, armazenando água, armazenando semente, criando animais adequados, criando plantas adequadas, criando a estrutura da convivência com o semiárido. Se nós formos capazes de aprender com eles, com certeza daremos passos significativos na convivência e na melhoria de condição de vida para a população de Feira de Santana. Muito obrigado. E vamos fazer essa visita, viu, professor? E quero aqui, em nome da casa, agradecer, né, ao senhor, porque eu tenho certeza de que no dia de hoje, como disse o Wellington, foi muito importante a sua fala. Em nome da Câmara Municipal de Feira de Santana, agradecemos a presença de todos, da imprensa, dos colegas vereadores, das autoridades presentes ou representadas. Declaro encerrada a presente sessão e solicito a todos assinarem a ata dos nossos trabalhos.